Tem uma regra na Mentora, a gente já está em 6, 7 pessoas, né? A regra toda vez que eu estou ansiosa, eu me retiro. Eu não desço a minha ansiedade para o time. Não desço, mas não desço mesmo. Eu sumo por 2 dias. Por que eu tô ansiosa? Com o que eu tô ansiosa? O que eu acho que tá pegando? Qual que é o problema? O que eu preciso de discutir com o time de solução para isso não virar uma bola de neve de ansiedade e ratatatá, coisa para todo lado. E aí, quando eu entendi o problema, eu volto com o problema. Ó, o problema é esse aqui, isso aqui tá me deixando ansiosa. E eu não quero sair atropelando todas as coisas. E esse é o clássico nas startups. E aí, bola, meio de campo, meu Deus do céu. E aí, para achar a métrica que justifica que tá indo tudo certo. Porque no fim do dia tem um pouco da falta de controle. A gente não controla. A gente pode fazer, mesmo com a melhor estratégia, a melhor priorização, tarará, tarará, e pode ser que não funcione. Porque tem o efeito ser humano do outro lado que está recebendo esse produto, esse serviço, enfim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o 4º episódio do podcast Um Impossível por Vez. Eu sou Alex Anton e junto com meu amigo Thiago Luiz, a gente tem um prazer enorme de estar aqui com a nossa amiga Marina Proença. A Marina é uma empreendedora incrível, comunicadora, mentora, uma pessoa cheia de energia, com múltiplos projetos acontecendo ao mesmo tempo, e é um mega prazer tê-la aqui conosco num momento tão especial da sua vida, que eu não vou revelar agora, eu vou deixar para ela contar para a gente logo em breve. Baita honra, né, Tiagão? Poxa, cara, uma honra. Se eu fosse jogador de futebol, eu diria que hoje é final de campeonato com o Maracanã lotado. É uma honra receber aqui a Marina. Seja muito bem-vinda, Marina. Um prazer ter você aqui com a gente. Ai, gente, a honra é minha, né? Quando eu recebi a mensagem do Anton, falei, será que ele mandou a mensagem certa? Sou eu mesmo? Fiquei muito feliz mesmo, até porque é um meio majoritariamente com meninos empreendedores, né? Então, fiquei feliz mesmo, acho que é um espaço legal para falar de negócio, enfim, de um jeito, com outro olhar, especialmente no momento que eu tô. E obrigada, estou muito feliz, só quero me divertir com vocês aqui e trocar um pouco de conhecimento, experiência, história. Perfeito, Marina. Nosso objetivo aqui é entender histórias que não estão comunicadas, que não estão contadas em outros lugares. Você é uma comunicadora nata, uma profissional da comunicação, inclusive, empreendedora. Para dar um pouquinho mais de cor aqui, a Marina, a gente se cruzou na Movile, onde ela teve um papel super importante na liderança do Play Kids, e depois a gente ficou muito próximo no momento que a Marina trabalhou como cofundadora da Favo, uma startup que teve um impacto bastante relevante no Brasil e saiu há algum tempo, está tocando novos projetos pessoais e profissionais que ela vai contar para a gente. E o nosso objetivo, Marina, é entender aqui no nosso podcast, esse é o 4º episódio, né? E à medida que a gente vai conversando com as pessoas, a gente também vai aprendendo, otimizando, melhorando. Mas algo que foi sempre muito legal foi entender as experiências formativas desses líderes, empreendedores que batem os papos aqui com a gente. Então, eu adoraria ouvir de você aqui 1 ou 2 experiências lá de trás que foram importantes para a tua formação e que definiram a tua jornada até hoje. E se você puder contar um pouquinho também do teu momento atual, mais do lado pessoal, o profissional a gente deixa um pouquinho mais para frente, que a galera já deve estar curiosa aí, e é algo muito especial. Sem dúvida, assim, sem nenhuma dúvida, o principal ponto formativo da minha vida tá ligado aos perrengues que eu passei antes de começar a ter uma vida profissional, né? Eu sou filha de uma professora com um vendedor de rua, assim, porta a porta. 4 filhos no interior, enfim, acesso a um tanto de coisa restrita, mas ao mesmo tempo filha de uma professora, o que por si só já é um privilégio, e de uma professora extremamente exigente. Então, tipo, de um lado muito perrengue financeiro, por outro uma busca muito grande por excelência que a minha mãe tinha, às vezes até demais. Tem a parte boa e tem a parte que fala, nossa, eu podia ser um pouco menos neurótica,
Mas ok, eu sou feliz com as minhas neuroses. Dizem que a humanidade é dividida entre neuróticos e psicóticos. Eu sou feliz de estar entre os 80% dos neuróticos. Então, o fato dela ter estimulado muito a educação de um jeito, tipo, você precisa fazer acontecer, a vida é sua, você é responsável, não espera dos outros e tal, me fez correr muito atrás, e isso tem tudo a ver com o que eu fui desenvolver de carreira depois, e o como eu desenvolvi minha carreira e por que eu virei empreendedora. Então, esse com certeza é um dos fatores. E aí depois, assim, eu tive uma formação muito artística, né? Eu dancei a vida inteira, eu dancei dos 4 anos de idade até os 20 e poucos, quase semi-profissional, assim. Eu dancei em companhia, tipo, ensaiava 6, 7 horas por dia, quando eu tinha 15, 16 anos, era uma loucura. Tudo indicava que eu ia ser bailarina profissional, ia estudar dança e tal, mas aí meu pai teve uma empresa que não deu certo, quebrou, nunca mais recuperou e ficou deprimido, enfim, uma situação perrengosaça, assim. E isso me fez ir buscar uma profissão que me desse dinheiro. E aí, como eu tinha passado muito perrengue, mas eu tinha uma parte artística muito desenvolvida, eu fui buscar uma coisa que me desse dinheiro, mas o jeito que eu fui trabalhar também era um jeito diferente, que, cara, tem um olhar muito aguçado para as pessoas, sejam os clientes ou as pessoas que trabalham comigo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma Marina artista, né? Que nunca gostou de ouvir você não é capaz, você não é bom o suficiente, nunca lidei bem com isso. E que bom que eu nunca lidei bem com isso, porque o fato de não lidar bem com isso desde sempre me fez, beleza, eu não posso agora. Mas, tipo, vou provar para mim mesma que eu posso. E essa é uma coisa curiosa, porque, em geral, a gente hoje ouve muito, para quem que você precisa provar? Cara, mas a vida é um pouco isso, né? Não de uma maneira enlouquecida, de um jeito que mentalmente me faça mal, que faça mal para minha saúde, mas o desafio, fazer a gente se colocar em situações de desafio e conquista é um pouco o que move a vida, né? Eu gosto muito do Flow, que é o livro do Mihaly, e o Flow fala muito sobre isso, assim. E aí eu acho que como eu nasci numa situação que me fez ter muitos desafios naturalmente, e a minha mãe veio com essa coisa de superação muito forte, meio que eu cheguei no esquema do Flow inconscientemente aos, sei lá, 15, 16 anos, e assim fui levando. Acho que essas 2 experiências são as principais. Marina, que forma linda da gente começar aqui esse papo. Eu ouvi uma Marina inconformada, sempre querendo mais superação. Adorei você trazer o teu ponto de vista em relação à necessidade de provar, enfim, toda essa pressão que a gente tem por ser autêntico e não precisar provar nada para ninguém, mas provar para si próprio é extremamente importante. Eu concordo 100% contigo. Eu sou desses também. Eu estou o tempo inteiro querendo provar para mim mesmo que eu consigo. Eu não posto em lugar nenhum, eu não falo para ninguém. Eu falo para meus filhos, para minha esposa, mas a autossuperação é algo muito importante. Concordo contigo. Mas agora me conta, antes da próxima pergunta, o pessoal que está só ouvindo não vai conseguir entender. Mas quem está vendo vai perceber que você está com uma pele linda, com um cabelo brilhoso, com o olho faiscando. O que está acontecendo com você aí? Conta pra gente a fórmula da juventude, o que você toma, o que você bebe. E não é Botox, hein? Não é? Poxa, eu achei que tá muito natural para ser Botox. Tem até umas ruguinhas. Não, e também não é a minha dieta vegana, apesar dela ajudar bastante. Bom, eu tô com 38 anos e eu estou grávida de gêmeos. Então são os hormônios. Estou empreendendo um projeto bastante grande. Pois é. 2, na verdade. 2, não, 3, né? Na verdade, sou mãe de trigêmeos, a minha empresa e os 2 babies que estão vindo todos ao mesmo tempo agora. Uma beleza, desafios poucos, tranquilos. Que fase mas muito feliz. Parabéns. Obrigada. Arruma cabelo, arruma pele. Uma fase incrível, né? uma fase incrível, muito especial, sem dúvida. Marina, eu queria pegar o gancho com a parte que você falou, isso influenciou muito para que eu seguisse o caminho empreendedor, para que eu fosse empreendedora.
Fala mais um pouquinho sobre isso para a gente e sobre teus principais aprendizados da jornada empreendedora até agora, por favor. Na minha realidade, tenta imaginar uma casa que era herança da família da minha mãe, que talvez em algum dia teve grana, mas que casou com meu pai que não tinha nada, então aquela família classe média no interior, que nunca passei fome, óbvio, mas assim, todo mundo usava Quedes, eu usava fila. Hoje a fila é super bem vista, né? Mas enfim, eu até sofri uns bullying, assim, porque aí eu estudei em escola pública a vida inteira e de 15 anos para frente consegui bolsa em escola privada. E eu era a pessoa que não usava roupa de marca, excluída, não ia para as festas, porque não tinha, a galera estava junto desde sempre e eu era a bolsista na escola privada. Imagina essa situação. Então, muitas vezes, e eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 14 anos eu dava aula de dança. Mas basicamente eu pagava para trabalhar. Porque eu gastava mais de transporte, meu pai me levava, pagava a gasolina dele, eu quase que pagava tudo para ele me levar o que eu ganhava na aula de dança. Mas muitas vezes o pensamento na minha casa, quando eu tinha 14, 15, 16 anos, com os dois mais velhos fora e a mais nova, 3, 4 anos mais nova, o meu pensamento muitas vezes cara, eu precisava fazer grana para ajudar meus pais, para pagar uma conta de luz, pagar uma conta de telefone, porque eu estou vendo que eles estão tensos, né? Porque a falta da grana já era uma tensão na casa. Então, desde essa idade, e talvez até um pouco antes, assim, porque eu lembro que eu e a minha irmã, a gente vendia doce de tabuleiro na porta de casa para poder fazer uma grana. Ela vendia, né? Porque ela era vendedora, eu era mais tímida nessa época. Mas a gente se virava. Mas com 14, 15 era o momento, de fato, quando eu comecei a pensar como é que eu ganho dinheiro para ajudar em casa. E ter uma família com menos estresse, porque tá tudo muito tenso. E aí eu fui começar a caçar coisas. Eu me lembro de uma imagem que talvez a geração Z nunca vá ter, mas de abrir classificados, assim, começar a procurar coisa para fazer. E, cara, eu tinha 14 anos, eu não sou formada em nada, não tem trabalho pra mim. Também lembro dessa época. Lembro dessa época. Eu adorava ver essa parte dos trampos. Vale dizer pra galera o que é o classificado, né? O classificado, turma, era assim, você pegava o jornal impresso, ele era grandão, você abria, tinha uns bloquinhos de texto bem pequenininho, assim, não tinha muita imagem, era só um bloquinho de texto e tinha umas abreviações, porque o anunciante, ele pagava por palavra, enfim. Então, era assim que a gente olhava onde a gente queria trabalhar. Os empregos eram anunciados assim. Era uma loucura. E aí, com 16 para 17 anos, eu consegui um emprego no Unibanco. Também falecido Unibanco, não existe mais, a geração Z também não conheceu. Mas consegui um trabalho no Unibanco, tipo, como fala, jovem aprendiz, alguma coisa assim. E fui trabalhar para atender telefone numa agência no centro da cidade. E eu fiquei 3 meses lá e fui super bem, e a gerente geral queria me efetivar, mas eu consegui uma vaga para dar aula de dança numa agência. Ai, gente, uma agência que chamava Talentos Brilhantes. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Não, né? Eu não lembro disso. Eu não lembro. Como é que é isso, Mariana? Ai, gente do céu! Eu acho que eu nunca contei essa história publicamente. Eu tenho muito orgulho dela hoje, mas eu já tive muita vergonha dessa situação. Olha que coisa louca. E hoje eu falo, nossa, Marina, você fez esse negócio, você foi lá, que legal. Mas o que rolou? Tinha essa agência Talentos Brilhantes, que era uma agência de talentos. Eu nunca me esqueço, era tipo, se você canta, dança ou representa, você pode vir ser um talento e tal. E lembra que eu tinha tido uma experiência com dança, era bailarina e tal, mas eu queria ir dar aula para ganhar dinheiro. E era do Raul Gil, da mulher do Raul Gil, era alguma coisa assim, tinha uns famosos envolvidos. Ia chegar em Sorocaba essa agência e eu fui lá e me inscrevi para dar aula de dança e eles me chamaram, pegadinha, né? Me chamaram e falaram, olha, você vai dar aula de dança, a vaga é sua. A menina de 14, 15 anos, né, deslumbrada, que ia dar aula de dança na agência, lá. Só que, para você dar aula de dança, você precisa passar 3 meses antes no Televendas. Lembra que eu estava procurando trabalho no Classificados, tinha conseguido no banco, aí me chamaram para dar aula de dança, o banco ia me efetivar, eu falei não, porque eu estou indo dar aula de dança. Meu pai quase me matou. A gerente geral ligou para ele e falou, você não pode deixar sua filha fazer isso, ela é muito boa, ela precisa ficar aqui, ela vai ser gerente de banco. Ela vai ser gerente dessa agência daqui a alguns anos, ela precisa ficar.
E aí eu falei, não, desculpa, mas eu vou seguir meu sonho. E ela falou, você fica seguindo esse sonho de dançar e um dia você vai dançar na vida. E aquela frase ficou ecoando na minha cabeça. Aí quando eu cheguei na Talentos Brilhantes, da pegadinha, fui para televendas, topei porque queria muito dar aula de dança 3 meses depois, mas eles não tinham carteira de clientes. Então, televendas, eles faziam muito merchan. Eu acho que era Record, Band, eu não me lembro. Eu não sei onde o Raul Gil estava. Mas era muito merchan, e aí você tinha ativo e receptivo, porque, assim, classe CD, todo mundo que queria ser artista levava os filhos para lá. Era uma coisa meio louca, era uma febre, era uma coisa insana. E aí, eu tinha a maior per capita mensal nos 3 meses que eu fiquei lá, porque eu não dava desconto. Por que eu não dava desconto? Porque eu vendia muito bem. E eu vendia muito bem porque eu acreditava muito naquilo. Afinal de contas, eu estava indo lá para dar aula de dança, eu não estava indo lá para vender. E ali eles já ganhava bônus. Ali eu comecei a ter um primeiro contato com ganhar dinheiro por resultado que eu entrego, sabe? E aí depois eu acabei dando aula de dança, eu tinha feito curso de etiqueta social, que minha mãe tinha me colocado em umas coisas. Então dei aula de etiqueta social, de passarela, mas essas coisas assim. Mas em algum momento eu vi um movimento meio esquisito, falei, bom, isso aqui não é tão sério quanto eu imaginava, não é aqui que eu quero estar, né? Não é nisso que eu acredito. Muita gente com muito pouca grana vendendo geladeira para inscrever os filhos. Era muito louco, porque aí eu devolvia o dinheiro do meu bolso para as pessoas, porque eu não conseguia ver uma pessoa que vendeu geladeira para pagar R$1.000 para o filho ficar inscrito no curso, sabe? Então eu e você vendia curso? Empresa, o que você vendia era curso. Então a gente essa vendia agência curso. vendia curso de dança, teatro, enfim, passarela. O agenciamento em si que vinha com um pacote de cursos. Mas aí esse choque de realidade de gente que tinha muito menos do que eu tinha, desembolsando uma geladeira. A hora que eu vi essa cena, nunca me esqueço dessa cena. O filho dessa mulher que vendeu a geladeira e veio com o dinheiro picadinho para mim, dançava muito, assim, era um cara de breakdance, dançava muito. Eu falei, cara, deixa ele. Peguei o dinheiro da mulher, inscrevi o filho dela, porque no fim dos cursos tinha um evento, né? As pessoas tinham um show. E ele ia se mostrar, para ela era uma coisa importante, mas eu fui lá, peguei do meu salário e devolvi. E isso era tipo R$1.000, na época era quase o meu salário inteiro, entendeu? E devolvi para ela, e aí pedi demissão. Eu falei, cara, isso não é para mim. E aí eu fui fazer a minha primeira tentativa de empreender, que eu falei, vou montar um negócio desse para mim. Bom, só que o que eu vou montar vai ser muito mais sério do que esse aqui, porque eu não vou fazer isso com as pessoas. Eu vou ganhar no sucesso. E aí eu montei um estúdio de fotografia, tal, fiquei uns 6 meses fotografando uma galera, e a gente cobrava ou no sucesso de alguma entrega de evento, qualquer coisa trabalho que os modelos que fotografavam com a gente tinham, ou um FII radicalmente menor para a gente fazer o trabalho por aquela pessoa. Só que eu tinha 16 para 17 anos. Então, obviamente, o negócio não deu certo. Mas é engraçado que não deu certo por conta de uma sociedade, sabe? Mas foi a primeira sociedade que eu tive, assim. Então, esse momento foi a primeira experiência. 16 anos, puxa, eu quero que meus filhos tenham esse tipo de experiência também. Acho que quanto mais cedo você se expor ao mundo, quebrar a cara, aprender a lidar com a rejeição, aprender a se superar, dar a volta por cima, melhor, né? Mais se desenvolve esse músculo. Eu tô, Anton. Foi mal, cara, desculpa te interromper. Só um comentário rápido. Eu tô nessa mesma página aqui também com os meninos, com os meus filhos aqui. Eu tenho o Antônio com 8, o Gustavo com 6. Poxa, teve uma parte que você contou do tabuleiro de doces na frente de casa, que a sua irmã vendia, você era um pouco mais tímida. Cara, eu vi os meus filhos. Os meninos, eles saem aqui no condomínio para vender brigadeiros. O Antônio, ele é mais velho, ele sabe, está melhor na matemática, então ele faz o troco, ele é o caixa. O Tatá, ele é o vendedor. E tem exatamente isso que você acabou de contar, Antônio. Na primeira venda que eles foram fazer, o cliente decidiu não comprar. Primeira porta que eles bateram. E o Tatá voltou assim para onde eu estava acompanhando de longe. O Tatá veio chorando, falou, pai, ninguém vai comprar o meu brigadeiro, a gente tem um monte de brigadeiro para vender. E aí eu falei para ele, cara, vida de vendedor é assim, são 99 nãos para um sim, mas o sim está lá.
E aí, na casa seguinte, eles conseguiram vender e o Tatá voltou eufórico. Eu falei, cara, também não, não é nenhum nem outro. Então, poxa, super legal que você tenha tido essa experiência desde cedo. Era isso. Antônio, se você me permite aqui, eu vou emendar aqui numa pergunta aqui na verdade, um comentário aqui para Marina, porque, Marina, ao longo dessa tua narrativa até agora, eu vejo muito forte assim, o seu pai e sua mãe, né? Você contando sua mãe, poxa, barra alta, professora, falando, não, você precisa se dedicar, precisa estudar e tal. Aí você conta que seu pai, poxa, meu pai queria me matar quando eu decidi sair do banco, a gerente ligou para o seu pai para falar, cara, não deixe sua filha fazer isso. Então, eu vejo a presença do seu pai e sua mãe ali muito próximas, né? Como é que você acha que eles te veem hoje aí, Marina, pai e mãe, em relação à Marina atual? Não, né? Conta pra gente. Há uns 7 meses atrás, sei lá, tô perdida, a gente tá em agosto, setembro. Em janeiro eu falei não para um banco, ironicamente. E uns dias depois que eu falei não, imagina, falou não para uma posição de diretoria num banco, top 3 bancos no Brasil hoje. Ironicamente, uns dias depois eu pedi pro meu pai me levar para São Paulo, porque eu não queria ir dirigindo, tinha vários lugares para ir, cartório, não sei o que, porque eu decidi que eu ia abrir o negócio que eu tô abrindo. E aí eu levei meu pai para almoçar num restaurante vegano, que ele sempre fica com o nariz torcido, mas ele vai. Talvez eu devesse levar ele para comer carne, né? Mas eu não consigo. E aí, na conversa com ele, eu contei que eu tinha falado não pro banco, que eu tinha decidido abrir empresa, por isso que eu estava correndo atrás de uma papelada, que era muita coisa que eu precisava resolver, saindo de São Paulo e tal, para fazer o negócio acontecer. E aí ele falou, mas de novo, você vai escolher empreender de novo, já não chega, você já empreendeu aí, ó, por que você está fazendo isso? Você é tão boa, quanto dinheiro você ia ganhar nesse banco? Aí eu falei mais ou menos para ele falou, meu Deus do céu, mas por esse valor... Porque eu sei que felicidade, qualquer dinheiro não traz felicidade, mas nesse valor aí a gente dava um jeito, né? Aí eu parei assim, eu tava mega emocionada, porque não foi uma decisão fácil falar não pro banco, né? Imagina, porque você já tá empreendendo há uns anos num negócio que você não fez um exit, que tipo, você tá lá esperando acontecer. Então, eu abri mão de ter filho antes para me dedicar a empreender 24/7. E aí, de repente, de novo, assim, o meu marido também falou, pô, de novo, né? Não tava na hora de fazer um caixinha, de aproveitar um pouco. Mas, enfim. E aí eu falei, pai, como eu era quando eu era criança? Aí ele falou assim, você sempre gostou das coisas do seu jeito. Aí eu falei, que mais? Aí ele falou, você sempre foi líder. Mais do que isso, você sempre foi empreendedora. E a hora que ele falou isso, ele falou, tá bom. Tem razão, você precisa seguir seu coração, porque você nasceu para seguir seu coração. E, tipo, aquilo para mim foi um alívio, assim, de certa forma, de ter o apoio dele, sabe? Por mais que ele teria ficado indignado de ter falado não pro banco. E hoje, eu acho que tem vários temas, né? Eu acho que vocês também são pessoas que trabalham muito acima da média, assim, em quantidade mesmo, não estou falando de qualidade, porque o que a gente escolheu não é um caminho simples, né? Ainda para eles é uma coisa do tipo, não trabalha tanto, para que isso? E, tipo, não é só grana, né? É fazer o que talvez ninguém fez, do jeito que ninguém fez, fazer o que eu acredito, é a história da superação, de, putz, isso aqui eu ainda não estou conseguindo, mas eu vou insistir, vou fazer diferente, vou aprender, vou falar com gente, vou fazer. Então, eles têm essa preocupação, mas, ao mesmo tempo, eu sei que eles me veem como independente, que eles têm... Não vou nem falar orgulho, assim, mas uma tranquilidade de que eles não precisam se preocupar comigo e que isso foi uma coisa que desde sempre eles plantaram e agora eles sabem que eles podem colher o sossego de não se preocupar, que, tipo, a vida tá resolvida, que eu vou me virar, entendeu? E eu acho que é o que todo pai quer, né? Exatamente. Se viragem. Eu acho que uma outra forma de falar sobre empreendedorismo é a habilidade de se virar, de dar o jeito de fazer a coisa acontecer, independentemente da circunstância. No dicionário, né? Fazer acontecer a descrição de empreender. Super, é isso. E ainda sobre esse tema, Marina, você começou lá atrás vendendo doce, trabalhando aos 16 anos, uma atitude super empreendedora,
e recentemente você estava como cofundadora, a principal líder brasileira numa startup que captou 50 milhões de dólares, 250 milhões de reais. É muito dinheiro. O que você traz de aprendizado e de paralelos entre essas experiências? Uma de estar lá vendendo uma commodity, vendendo algo simples, depois vendendo curso pelo telefone, e posteriormente criando uma comunidade de empreendedores, de vendedores descentralizada, com um outro lado super complexo, que talvez valha a pena você explicar rapidamente sobre a Favo. Mas o ponto importante aqui é o que tem de parecido, o que tem de diferente entre empreender algo mais economia real, que é 95% mais do empreendedorismo no Brasil, e o que é empreender em tecnologia, com acesso a muito capital, a muito talento, e realmente pensar em como, em reimaginar o futuro. Então, queria te ouvir em relação a isso, por favor. Você não sabia de nada dessas histórias, né? Nada. Mas agora você entende como a Favo para mim não era só um negócio, né? A Favo para mim era tipo uma extensão de muita coisa. Ai, gente, tá difícil. Eu já sou chorona por natureza. Empreender para mim não é só uma opção de vou fazer um negócio aqui e fazer uma grana. É óbvio que eu tô fazendo tudo isso e trocando curto prazo por longo prazo, porque tem grana envolvida, mas seria muito confortável eu falar assim para um banco ou qualquer outro trabalho, assim, ter um chefe, ter um salário é muito gostoso. Meu Deus, como eu queria ter um chefe, ter um salário. Eu vejo o povo falando mal do chefe o tempo todo, porque é gostoso, né, falar mal do chefe, dar like, dar engajamento e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, agradece que tem um chefe, que tem um dono de uma empresa que paga seu salário, você não precisa se preocupar se o negócio, sabe, vai dar, não vai dar no fim do mês, porque é enlouquecedor, essa tensão é enlouquecedora. Mas, ao mesmo tempo, empreender para mim é uma forma de me expressar, é muito louco isso. Para mim, está totalmente ligado com a minha troca com o mundo. E aí, para mim, muitas camadas. Uma camada até artística, que é conectar com pessoas. Eu acho que isso veio muito forte, então eu estou sempre conectada com gente. Numa camada não religiosa, porque não tem nenhuma, mas espiritual, de tipo, estou a serviço das pessoas. E na camada de negócio mesmo, que cara, se todo o trabalho que a gente faz gera um dinheiro no fim do mês, e a gente escolhe pagar com esse dinheiro, que é do nosso suor, a compra de um produto ou um serviço, essa troca do dinheiro por um produto ou um serviço é maravilhosa. A gente vê muita gente demonizar o dinheiro como se ter dinheiro é ruim. Cara, essa troca do comércio para mim é linda. Que eu vou lá no fim do meu mês, eu pego a minha grana e eu contrato o seu serviço ou compro o seu produto porque eu valorizo isso. E isso também é fruto do seu esforço. Então é uma troca de esforços. Para mim, chegar... Eu tenho, só resgatando, né? Eu tenho uma carreira dupla, né? De CPO e CMO, que eu construí nesses 38 anos, até porque não tive filho até agora, então eu dediquei as horas que eu dedicaria para os filhos, eu dediquei para construir essa coisa dupla, porque para mim fez muito sentido, dado que eu vim de comunicação para marketing e virei produto. Mas empreender em tecnologia na economia real, como foi o caso da Favo, que né? Só não está no Brasil mais, mas que é um social commerce, que vende itens de supermercado para a classe CD e faz a entrega através de uma rede de microempreendedores de classe CD também, que geram renda a partir da comissão dessas vendas, era uma forma de fazer em escala o que talvez eu quisesse que a minha família tivesse tido a oportunidade de fazer uma grana extra de um jeito que não dependesse da ideia deles de abrir um negócio. Porque eu olho para o meu pai, por exemplo, e eu vejo um cara que se perdeu em alguma camada de transição do mundo, ele ficou para trás, nos anos 90, né? Não conseguiu acompanhar. E aí, deprê e tal, e o negócio não foi mais para frente. E é impossível você falar para algumas pessoas que elas têm que abrir um negócio do zero e fazer sua própria grana. Porque além de toda a carga emocional que você tem uma carga cognitiva mesmo muito grande. Então é muito mais fácil você ter um negócio, dar na mão da pessoa e falar, toca aí, você vai ganhar uma comissão.
Então, esse modelo era um modelo que, para mim, era muito gratificante trabalhar para fazer isso acontecer, porque eu via todo dia na relação com as pessoas e no feedback que eu tinha da comunidade. A gente tinha, eu tenho absoluta certeza que de todas as comunidades de social commerce no Brasil, a nossa era a mais bonita, é a mais engajada, a mais envolvida, a mais de verdade. Eu falava com eles todos os dias no meu WhatsApp, das 6 da tarde às 10 da noite, sábados, domingos, feriados. Então, a conexão, para mim, da história com o impacto disso em escala é 100%. Marina, Chega de me fazer chorar, né? Por favor. Chega de choro. Obrigado por estar trazendo a real e compartilhando aqui com a gente o que é tão verdadeiro, o que é tão humano e tão difícil da gente contar através das mídias tradicionais, em outros canais. E Marina, ainda nesse caminho aqui de papo honesto, como é que foi para você desapegar da Favo? De algo que era o teu bebê, que tinha a tua cara, né? Que você era embaixadora da Favo, não era só assim, eu sou a co-founder e estou aqui gerenciando o orçamento, contratando pessoas e fazendo reunião de estratégia. Você era embaixadora, você gravava vídeo, você falava com a galera, você estava no chão da operação e isso, a minha leitura externa, então eu acompanhei a Favo do lado do investidor, porque o GFC foi acho que um dos primeiros investidores institucionais da Favo, e eu vi o quanto, na minha leitura, você absorveu a identidade da Favo. Né? A Favo e a Marina era quase que a mesma coisa. E aí teve um processo ali de desapegar disso, de colocar, de desassociar a Marina da Favo, de talvez ter um luto em relação a esse relacionamento e partir para a próxima. Como é que foi isso? Ou como está sendo? De novo. Eu não sei se já acabou ou se eu estou em alguma fase muito avançada. A gente só vai saber daqui a um tempo, né? Dado tudo isso que você ouviu agora, você consegue entender o quanto isso foi profundo, né? Foi muito profundo. Até porque eu tinha tido uma experiência um pouco antes da Favo, na Globo, fui comentarista do SP1 sobre empreendedorismo e carreira. Então, a ida para a Favo já era uma expansão de uma coisa que eu tinha começado na Globo, mas que eu já tinha começado na Educar, porque eu ajudei a construir o produto da Educar, que era para mulheres de classe CD, para gerar renda, para que elas tivessem mais independência, enfim, não precisassem ficar em relações abusivas. É um negócio muito profundo. E na Favo era uma coisa muito parecida, principalmente com a maior parte das empreendedoras sendo mulheres, né? Então, conecta em coisas muito, muito, muito profundas. Foi primeiro processo de tomar decisão para sair foi longo, bem longo, difícil, porque assim, se eu estou abandonando, não estou abandonando, faz sentido eu sair, o que eu faço, devo ficar aqui até o fim, como é que é? E aí decidi fazer até o fim de Brasil e não ficar com a operação do Peru e sair mesmo. Mas você já falou, foi um luto, né? Foi um luto, eu nunca perdi ninguém próximo, eu nunca perdi pai, mãe, perdi um tio só, mas era muito nova, então para mim a Favo foi a maior perda que eu tive na vida. É muito louco falar isso, mas foi, porque eu tive que... É como se eu tivesse que abrir mão de uma parte da minha identidade, sabe? As coisas se misturaram tanto num nível tão profundo que foi muito difícil, assim, mas foi muito difícil. Primeiro eu tive enquanto eu estava lá, o que acontecia? Pensa numa operação muito maluca, muito insana, com 7, 8 mil empreendedores, que se a logística atrasa um caminhão, você tem 20, 25 famílias que não recebem a coisa no horário ou não recebem no dia. E essas pessoas tinham meu telefone. E cada uma delas tinha 20, 30 clientes no dia. E os clientes conseguiram meu telefone. E eu não sou uma pessoa que vira as costas para as pessoas. Realmente, eu nunca vi ninguém falando desse ponto de vista, desse ângulo, assim. Essa é uma das coisas que eu tenho guardada, assim, uma experiência inteira para talvez um dia escrever um livro, não do ponto de vista de negócio, mas de todo esse furacão emocional por trás dos bastidores. Não só meu, de todo mundo, né? Porque, enfim, com essa onda de caminhão atrasa, o meu telefone, quando a gente abriu a Favo, estava no cartão do CNPJ. Então, as pessoas procuravam e achavam meu telefone. E eu, não conseguia não responder. Eu não sou o tipo de gente que ignora uma mensagem no WhatsApp, eu respondo todo mundo.
Então eu desenvolvi TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e eu dormia 2, 3 noites na semana, quando eu conseguia dormir. Eu cheguei a um ponto de tomar 20, 30 gotas de Rivotril e não conseguir dormir, porque estava ansiosa com tudo, não conseguia resolver as coisas, aquilo virando uma bola de neve. Então eu cheguei Imagina, uma pessoa vegana que não come açúcar, nada industrializado, tomando Rivotril para dormir e Vinvance para acordar. Eu fiquei uns 6 meses vivendo desse jeito. E a minha terapeuta falou, você vai enlouquecer, porque não dormir é o primeiro passo para ficar doido. E muito estressada, e tentando resolver todas as coisas. E engraçado que até o Cirzei não estava assim, né? Do Cirzei para frente é que a panela explodiu de pressão, assim. Entendo claramente o porquê, do ponto de vista de negócio, estrutura e tal. Mas, enfim, vamos ficar só nas emoções. E aí, quando eu decidi sair, primeiro eu me senti extremamente aliviada. Os primeiros dias, eu dormi, sabe? Dormi gostoso e tal. E aí depois, eu tive várias fases, mas depois comecei a me sentir esquisita, porque parecia que eu tinha perdido um pedaço de mim, assim. E meu marido falava, cara, você é muito identificada com o trabalho. Eu sempre fui, né? E, ao mesmo tempo, eu nunca achei que isso fosse um problema, porque já que eu tenho que trabalhar muito, então eu vou fazer isso ser muito legal. E aí as coisas se misturaram demais a ponto de, quando eu saí, parecia que eu tinha perdido um filho, uma parte de mim, alguém mesmo, assim. Foi realmente um luto. Então, depois do alívio, veio uma fase esquisita, que eu não sabia o que fazer. Aí eu decidi que eu ia viajar, a gente passou 35 dias na Europa. Eu falei, eu vou fingir por 35 dias que eu fiz um exit. Eu fiquei em todos os hotéis que eu queria ficar. Eu tomei todos os vinhos que eu queria tomar. Foi a primeira vez na vida que eu voltei mais gorda de uma viagem, porque eu ando muito, eu sempre volto mais magra. Eu voltei uns 6, 7 quilos mais gorda dessa viagem. E aquela coisa, o Gui quer conhecer o mundo, explorar, eu quero ir pra Itália. Não, se você quer me ver feliz, me leva pra Itália, em qualquer lugar, não tem problema. Mas aí, depois de uns 20 dias na Itália, ele tava de saco cheio, já a gente pegou um carro e foi fazer um tour, foi até Berlim, enfim, uma loucura. Mas, voltando, falei, tá bom, agora a realidade, né, não fiz um exit, preciso voltar pra realidade, o que eu vou fazer da vida? E aí veio o primeiro dilema, que eu com muita vontade de empreender, e o Gui me falando, cara, pra que você quer empreender de novo? Sabe? Vai trabalhar, você é uma profissional já com um monte de experiência, pega um emprego legal, um lugar que você goste e tal. E ele me falou uma coisa que me fez considerar, que putz, talvez você só queira empreender de novo pra provar pra você mesmo que você é capaz. Eu falei, putz, talvez você tenha um ponto, se é isso, é melhor eu não empreender, porque eu vou empreender pelas razões erradas e eu vou, de novo, trocar o curto pelo longo prazo e filho e tudo, vou postergar sonhos, né, vida pessoal em prol disso. E aí eu fui falar com várias startups e, gente, tinha a menor condição. Não dava, não sei explicar, não tinha nada de errado com eles, mas não, as pessoas queriam me passar pelos processos tradicionais. Eu falei, não vou passar por um processo. Não por nada, mas por quê? Você acha que você não precisa passar por um processo com RH? Não, provavelmente eu preciso, mas eu não quero. Se você não sabe o que eu fiz até agora, então eu não quero estar aqui, entendeu? É muito louco. Talvez seja uma coisa meio mal acostumada, mas eu nunca passei por processo padrão. Porque eu sempre fui convidada para trabalhar nos lugares. Porque eu sempre trabalhei loucamente e as pessoas iam me chamando de um lugar para o outro. Passava padrão depois, assim, putz, tem que passar por uma outra pessoa, mas já... Então aquilo pegou no lado Marina artista, né? Eu também não quero isso, não vou fazer Eu ia falar isso, Marina. Você falou, poxa, é meio louco. Mas tem uma frase, eu anotei aqui no meu caderno, que empreender é a minha forma de me expressar. Quando te colocam no processo engessadinho, estão te tirando nada menos do que a sua forma de se expressar. Não tem como. Não tem como, E assim, eu não sabia nem como explicar isso para a pessoa que me perguntou, porque aí o CEO de uma das startups falou para mim, que foi muito bizarro, gente. Eu tava enlouquecida, tinha acabado de sair, fazia 3 meses. E quando ele me falou, tá bom, então, muito legal, vou falar para você passar pelo processo, saiu uma lágrima. Ele não entendeu nada, mas para mim, aquela lágrima tava vazando, assim. Meu, fudeu.
E aí ele ficou olhando pra cara, pediu desculpa. Eu falei, não, relaxa, tá tudo bem, é que é uma fase difícil. Mas ficou aquela situação, você não, assim, o que essa louca tá chorando numa conversa de negócio? Assim, foi um negócio muito esquisito. Eu saí de lá e pensei, meu Deus, que vergonha, eu nunca mais falo com esse cara na minha vida. Mas aí ele me perguntou, aí ele era um pouco audacioso, ele perguntou, você acha que você é melhor que os outros e você não precisa passar pelo processo? E essa pergunta foi tão não cabida, porque não é questão de ser melhor ou pior, sabe? É tipo, sei lá, só não é pra mim, só não, eu não quero, não é assim. E aí desencanei, fui pra casa, aí me enfiei, falei, quer saber, eu vou curtir também. Eu tenho 6 meses pra curtir. Esses 6 meses fiz aula de canto, eu comprei um piano na pandemia que eu aprendi a tocar sozinha, toco com as 2 mãos, bem mal, mas já é alguma coisa, então eu fiquei lá, afundada no piano, na aula de canto, na meditação, nas coisas legais, ouvi minhas amigas, fiquei curtindo. Quando chegou a época final, falei, beleza, agora eu vou começar a procurar uma tese. E aí, alguns fundos com quem eu falei deram umas ideias, fui olhar, aí fintech, aquela coisa, né? Momento de crise, o pouco que tem é fintech. Não quero. Nada contra, é incrível, muito legal, mas assim, pensa, o que eu vou fazer? Tudo isso que eu vivi da minha vida até agora, eu vou empreender numa fintech, eu não quero fazer outra coisa. E aí eu comecei a cavucar mesmo para dentro de mim, tipo, o que eu faria se eu não precisasse de nenhum tipo de validação de ninguém e se eu não tivesse preocupada em captar? O que eu faria se eu só olhasse para o que eu quero resolver no mundo, para o que dói em mim, de verdade? E aí, olhando para o que dói em mim de verdade, sempre foi os ambientes muito caóticos de trabalho, né? Tanto do ponto de vista de, sei lá, confusões saúde mental, quanto do ponto de vista prático, assim. Eu não sei se os fundos têm uma noção da bagunça que é dentro das empresas, mas é uma puta zona, é impressionante como tem vários temas que a gente já tá mais maduro, tipo OKRs, gestão de performance, tá mais maduro, a gente, bem ou mal, né, ainda meio capenga, mas a gente já faz. Mas o jeito que a gente faz gestão de gente é uma piada. O jeito que a gente desenvolve as pessoas é uma piada de mau gosto. E aí eu comecei a olhar, cara, como é que eu deixo os ambientes mais saudáveis, né? O que é, se eu pudesse fazer alguma coisa por mim, nos anos todos que eu trabalhei, claro que tem a minha parte também, né, gente? Eu não vou dizer que eu sou uma santa, que eu nunca fiz nada de errado, não é isso. Mas o que eu teria feito pelos ambientes? E aí eu falei, putz, eu teria resolvido essa coisa que faz a gente não ter saúde e bem-estar dentro das empresas. Mas não do ponto de vista de oferecer solução psicológica, essas coisas, porque para mim isso é sintoma, a gente tá tratando sintoma, né? A pessoa tá lá toda esculhambada, aí você vai lá e oferece um programa de saúde mental. Como é que a gente corta o mal na raiz? E aí eu cheguei em 2 lugares. De um lado você tem gente confusa mesmo, e aí com isso eu não tenho como lutar, gente confusa precisa se resolver, isso não é problema meu, quer dizer, até mas eu não consigo, eu não tenho como fazer. E do outro lado é essa completa desorganização do trabalho. O que é esperado de mim? Eu, quando estou numa empresa, né? O que o meu chefe espera de mim? O que a empresa espera de mim? O que eu sei? O que eu não sei? Como é que eu me desenvolvo com prioridade, sem querer fazer 1000 cursos, 1000 coisas? Então, a gente está falando de desenvolvimento profissional. E eu comecei a olhar para esse lugar de desenvolvimento profissional e cheguei em desenvolvimento profissional de liderança, que é por onde a gente consegue causar o maior impacto dentro das empresas. Aí achei o território e falei, cara, é aqui que eu quero fazer alguma coisa. E vou fazer, independente de qualquer coisa. Vou fazer, peguei meu dinheirinho e comecei a fazer. Mas foi essa curva. E aí é muito engraçado falar uma coisa que é bem esquisita. Mas eu vou falar também, já chegamos aqui, né? Já falamos tudo isso. Eu fiz meu mapa astral uns 2 anos atrás. E aí, vocês sabem, né? Mapa astral. Eu nunca acreditava nessas coisas. Aí tem o mapa natal lá. Vocês já fizeram esses rolês? Eu nunca fiz, mas tenho uma curiosidade, tá? E sou super adepto. Eu nunca tinha feito. Aí eu fiz com uma mulher que está em Portugal, uma brasileira que está em Portugal. Eu fiz no meio da Fava, eu acho. E aí, quando eu saí da Fava, no primeiro mês eu comecei, vou para vidente, porque eu estava recorrendo para tudo. Assim, eu preciso de luz, eu não sei o que eu quero fazer. Né? E isso foi uma coisa muito louca, que eu sabia que eu podia fazer qualquer coisa, só que eu não sabia o que eu queria fazer.
E isso estava me matando, sabe? Como assim? Eu sei que eu posso. Sabe quando a gente tem um raio laser na mão, assim? Parece que você faz assim, zoom, e as coisas acontecem. Mas para onde que eu quero direcionar esse negócio? Então eu estava nesse momento. Aí eu fiz a Revolução Solar, que é a leitura do ano, e isso era julho. E, cara, a mulher falou umas coisas que eu falei, não é possível. Ela foi dando as fases, assim, e ela me falou, olha, a partir do seu aniversário, no ano que vem, tudo vai mudar. Que era o aniversário desse ano. E eu vou te dizer uma coisa bizarra, eu tô com 15 semanas de gravidez. A sensação que eu tenho é que desde que a gravidez deu certo, um pouquinho antes, né? No meu aniversário eu fiz um ritual em casa, amigos, marido, coisa bem pequena, música, samba, tarará, tarará. Aí eu falei, chega, eu quero sair, porque esse buraco que fica depois do luto é um buraco meio de depressão, sabe? Em alguma camada é um estado deprimido. Ainda que eu tivesse, né, já não estava tomando remédio mais, nem nada, mas assim, não quero ficar nesse lugar, quero ser feliz, assim, quero ser plenamente feliz, eu mereço isso, né, eu trabalho para isso, trabalho em mim, assim. E aí do aniversário para frente as coisas começaram a mudar muito, muito, mas muito, bizarro, assim. Só que aí começou a vir tanta coisa boa que eu falei, nossa gente, mas agora vem tudo de uma vez? E aí eu lembrei da mulher falando que na virada do ano, do meu ano, no aniversário, que ia ter, blá, 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 eu não sei, não entendo nada, mas ia ter um monte de coisa lá no céu, vários rolês, o planeta tal, não sei o quê. Enfim, coincidência ou não, as coisas mudaram muito. Muito. Então, eu estou vivendo uma fase, como você disse lá no começo, que é uma fase maravilhosa, assim, uma fase feliz, uma fase de calma, zero ansiedade. Depois de 3 anos ansiosa todos os dias, acordar e dormir sem ansiedade tem sido uma dádiva, sabe? Nossa, eu vivo o momento. Enfim, falei para Dedéu, né? Mas é isso. O nosso podcast chama Um Impossível por Vezes. E você já falou de tantos impossíveis que você superou aqui, surgiu de forma tão orgânica, sendo o último deles aqui, a superação de uma jornada empreendedora que, tenho certeza, te trouxe muitos aprendizados, uma pausa, reflexão e um embarque aqui numa outra jornada. Olhando para a Marina, hoje você está com 38 anos, olhando para a Marina de 28, o que você diria para a Marina de 28? Quais foram os principais aprendizados, os 3 principais aprendizados dessa última década, vivida intensamente? Com certeza para confiar mais em mim. Eu acho que eu fui estudar espiritualidade em algum momento e caí numa vala de uma bondade errada, assim. E eu acho que eu fiquei muito ingênua e deixei de confiar em mim e passei a colocar fora uma distorção que eu fiz, sabe? Uma leitura errada que eu fiz daquilo que eu entendi do mundo, e eu passei a colocar na mão dos outros a capacidade de julgar se o que eu estou fazendo está certo, errado, bom ou não. E isso me fez sofrer muito, assim, muito, porque, cara, tipo, não é assim que funciona. Cada um tem todas as respostas dentro de si, assim. Então, com certeza, confiar mais em mim, e o fato de confiar mais em mim hoje também veio com essa virada de chave, de, cara, simplesmente eu vou decidir que eu confio em mim. Simplesmente eu vou decidir que eu vou ficar segura, por mais que eu esteja usando uma bela de uma fralda. Entendeu? Então, acho que esse lance da confiança e tal, e de não se deixar tanto na mão dos outros. Eu sou muito medrosa. As pessoas ficam perplexas quando elas ouvem isso de mim, porque na cabeça delas eu sou muito corajosa. Eu falo, não, mas eu também sou muito corajosa. O contrário de medroso não é corajoso. Corajoso é quem você assume ser, apesar de ser medroso, né? Eu tenho medo, mas eu vou tomar uma atitude corajosa, mesmo com muito medo. Mas eu sou muito medrosa. Então, eu acho que tá ligado a confiar em mim, mas eu acho que eu soltaria Marina, sofre menos com medo, sabe? Porque as coisas não estão no meu controle. E essa é uma coisa que a gravidez está me trazendo desde cedo, ainda bem que está trazendo antes das crianças nascerem. Com essa coisa da neurose, de eu realizar, a gente pode, tá na minha mão, autorresponsabilidade, vem o lado sombra da autorresponsabilidade, que é o controle, né?
Então, esse equilíbrio, assim. Tem coisa que você não controla. O camarada lá é um cara, um sujeito esquisito, tomando decisões esquisitas, não fazendo as coisas muito bem feitas, e você não controla quem a pessoa vai ser. Então, você aceita ou não aceita e vai embora, e é isso. E por fim, acho que relaxar um pouco, assim, curtir mais, sabe? Hoje eu tô priorizando, por mais que eu esteja empreendendo em tech, num negócio complexo, porque eu tô empreendendo com AI, né? É profundo. Empreendendo com AI e desenvolvimento de liderança, assim, é um produto extremamente intelectual, super complexo. Eu decidi começar bootstrap, vieram os anjos porque quiseram entrar, então o negócio foi indo, mas tipo, mas ainda assim, apesar de toda a complexidade, eu tô decidindo todos os dias a viver os meus dias. Então, de manhã eu faço as minhas caminhadas com o cachorro, de quarta-feira eu tenho o treino de agility da pastora. Tipo, tô escolhendo encaixar a vida no meio da semana, que era uma coisa que eu não tinha. Era tipo work hard, play hard. Então, eu trabalhava das 8 da manhã às 10 da noite todo dia, curtia o fim de semana. Agora tô ficando velha, então, não, calma, vamos guardar 1 horinha por dia para fazer uma coisa legal. Então, é isso, ter menos medo, confiar mais em mim e relaxar um pouco mais, assim, curtir mais a vida on the go, sabe? Não ficar esperando quando eu fizer o exit e eu não precisar mais trabalhar todos os dias, aí eu vou curtir. Não, velho, eu vou curtir agora, porque eu não sei se eu vou morrer amanhã. Então eu vou empreender agora, eu vou entregar agora, eu vou bater minhas metas agora e eu vou viver agora. É isso, basicamente. Ô Marina, normalmente a gente pede para os nossos convidados uma sugestão, uma recomendação de livro, que você já até nos deu aqui Já uma, né, dei. do Flow, mas eu vou comentar que tudo que você falou agora nessa resposta à pergunta que o Alex te fez me lembrou As Coisas que Você Só Vê Quando Você Desacelera, que é um livro que eu li recentemente e adorei. Então, eu vou deixar aqui essa recomendação de leitura. Adorei o livro, é um livro escrito por um monge budista sul-coreano, e ele fala sobre isso que você acabou de contar, sobre a confiança, o medo, a coragem, aproveitar o momento, estar presente. Então, poxa, está aqui a minha recomendação de leitura para você e para quem nos ouve aí também. Quero ler esse, hein? Porque o medo Leia. e a ansiedade, eles sequestram a nossa capacidade de pensar, né? E de tomar decisão, e de ser criativo. É neurológico, assim, é científico. Então, a gente, como empreendedor, definitivamente precisa aprender a observar as coisas que a gente só observa quando a gente, né? Mas é meio que tido como não pode, não é assim, sei lá. Enfim, vou ler. Boa. É isso aí, tem uma certa glamorização do work hard, né? Que é óbvio que se você não tiver trabalho duro e muito trabalho duro, você não vai ter excelentes resultados, né? Você não vai desafiar a forma como as coisas são feitas, enfim. Empreender exige essa carga de uma milha extra, de trabalho duro, de fato. Mas a minha avaliação é que existe uma certa glamorização disso aí também, e deixa de ser até, em alguns momentos, produtivo, do ponto de vista de saúde mental e até de produtividade também no trabalho. Produtividade, Então, produtividade, né? Não é nem bem-estar, não tô falando. É muito louco. E não tem problema ser o trabalho duro. O duro é ser trabalho duro e burro. Esse é o problema. É isso aí. E é isso que mentora tá para questionar, entende? Vamos deixar o trabalho inteligente. Porque essa coisa de work hard eu fiz a vida inteira. E nem todo work hard você se dá bem. E aí começar a olhar work hard, mas estúpido, sem estratégia, isso é o que me pega assim, mas me dói no fundo da minha alma. Não tem estratégia, não tem prioridade, é work hard com tiro para todo lado, no desespero, velocidade, gente, a fórmula do caos e do desespero, e não vai levar para o lugar certo, não tem como. A gente chama aqui o podcast de um impossível por vez, que eu acho que é exatamente isso, você saber qual é a grande coisa que você está fazendo no momento. E eu vejo em algumas mentorias que eu faço, Marina, muitas vezes a galera tem... Porque é complicado, porque você tem uma certa satisfação imediata quando você vai dormir, você olha a sua listinha de coisas que você tinha que fazer no dia e você ticou um monte de coisa, né? E aí você fala, caraca, eu fui super produtivo. Aí você dorme bem 1 noite, 2, aquela listinha com um monte de tiquinho.
Aí quando você vê no período maior de tempo, você fala, beleza, esse monte de tiquinho aqui, o que eu construí com isso? Pô, nada, só mais ansiedade, frustração, exaustão e não tem algo relevante que tenha sido construído, apesar dos tiquinhos diários que você fez ali nessa listinha, né? Total, eu tenho uma regra na Mentora, a gente já está em 6, 7 pessoas, né? A regra toda vez que eu estou ansiosa, eu me retiro. Eu não desço a minha ansiedade para o time. Não desço, mas não desço mesmo. Eu sumo por 2 dias. Por que eu tô ansiosa? Com o que eu tô ansiosa? O que eu acho que tá pegando? Qual que é o problema? O que eu preciso de discutir com o time de solução para isso não virar uma bola de neve de ansiedade e ratatatá, coisa para todo lado. E aí, quando eu entendi o problema, eu volto com o problema. O problema é esse aqui. Isso aqui tá me deixando ansiosa. E eu não quero sair atropelando todas as coisas. E esse é o clássico nas startups. E aí, bola, meio de campo, meu Deus do céu. E aí, para achar a métrica que justifica que tá indo tudo certo. Porque no fim do dia tem um pouco da falta de controle. A gente não controla. A gente pode fazer, mesmo com a melhor estratégia, a melhor priorização, tarará, e pode ser que não funcione. Porque tem o efeito ser humano do outro lado que está recebendo esse produto, esse serviço, enfim. Especialmente quando a gente fala de produtos não commodities, né? Com commodities, talvez você tenha um pouco mais de controle. Você pega uma operação de varejo, você já conhece uma operação de varejo, você já sabe melhor como as coisas são. Mas numa startup, mesmo que você esteja no varejo, você está tentando inovar em algum lugar. Então, você não tem todas as variáveis claras. Você quer fazer o ping-pong, né? Eu sei que você quer fazer o ping-pong. Eu juro que eu vou parar de aprofundar. A gente já vai fazer o ping-pong. E eu estou olhando aqui na listinha de pontos que a gente marcou. Acho que a gente cobriu grande parte. Fomos muito além em alguns deles. E outros aqui indiretamente foram cobertos também. Então, acho que você falou muito aqui em relação a talvez o que você diria para outras mulheres empreendedoras ou mulheres que estão entrando no universo de tech. Então, eu enxerguei aqui na tua reflexão da última década sobre coragem, medo e aproveitar a jornada. Puxa, essa é uma lição universal que serve para qualquer um, independentemente de ser mulher, de ser homem. Mas dado que isso ainda é raro, infelizmente, no nosso ecossistema, eu queria mais uma pincelada aqui, Marina. Como é que você enxerga, o que você diria para a quantidade de talento que tem interessado em trabalhar em tech? Enfim, independentemente de gênero, tá? Mas vamos falar aqui de populações menos representadas, que não seja o homem branco hétero clássico, que é a fatia dominante do universo de tech. Então, lições, mensagem encorajadora, o que a Marina, mentora, líder, falaria para essa audiência? Eu não sei se a minha visão é a visão mais popular, mas eu vou deixar ela aqui anyway. Eu acho que de um lado extremo, que é segurança física, isso precisa ser radical. Eu já tive 4 abusos e 2 em ambiente de trabalho, então é super crítico, é terrível, é devastador e homem não passa por isso, né? Então é diferente, não tenho dúvida de que é diferente. E eu tô falando de questões físicas mesmo, não de assédio, enfim, moral ou de coisas que as pessoas falam. E aí com isso, para mim, é radicalismo extremo, é tolerância zero. Mesmo. Já tive problema em empresa que eu tive que demitir quando vi casos e, assim, tá aprovado, tá claro, tá registrado, viu, acabou, não tem que conversar e se alguém questionar, eu vou levantar tudo que precisar levantar. Do outro lado, para qualquer público subrepresentado, é mais difícil. E é uma escala, né? Por mais que eu seja mulher, eu sei que, ainda mais mulher branca com cara de rica, porque as pessoas acham que eu tenho cara de rica, então você acaba ganhando os acessos. Eu sei, é assim que funciona, paciência. Então eu sei que também é mais difícil para mim do que para vocês, mas é mais fácil para mim do que é para muita gente, então tá reconhecido. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente está indo para um lado que está deixando a gente numa situação muito vitimada, esperando que o ambiente mude. E é fato, o ambiente precisa mudar. Só que eu não posso esperar que o ambiente mude para eu fazer a minha vida acontecer. Então, para mim, não funciona essa história de que
mas a culpa é do outro, é o outro que tem que resolver, porque velho, a vida é assim, e a gente nunca vai ter um mundo onde 100% das pessoas está falando, olha, por favor, sente-se aqui nessa cadeira, viu, mulher? Mulher que nasceu pobre, que não tem acesso à capital da mesma maneira que os meninos que foram para Harvard, entende? Tipo, sente aqui, eu vou fazer tudo por você. Então você vai se enfiando e vai dando seu jeito, resguardando um espaço de segurança física, mas o resto, porque falou isso, falou aquilo. Cara, pra mim a resiliência é de ouvir. Eu já ouvi coisas bizarras. Eu já ouvi assim: você é uma mulher bonita demais, poderosa demais, mas na reunião com o conselho você não fala porque eu sou o macho alfa aqui. Eu pedi demissão na semana seguinte, óbvio, porque não tinha a menor condição de trabalhar com essa pessoa. Mas assim, eu vou fazer o quê? Eu vou levantar uma guerra porque a pessoa falou isso? Essa pessoa pensa assim, paciência, vai ter um monte de gente que pensa assim. Então, acho que tipo, se unir de tudo que a gente precisa se unir de gente, de capability, de paciência e de segurança emocional, e aí estar seguro é um negócio que faz toda a diferença. Porque quando a gente está inseguro, porque o meio é assim, tudo fica mais difícil. Então a gente tem que achar um jeito de criar resiliência e segurança e ir fazendo a vida acontecer. Total. É o olhar para dentro e entender aquilo que você consegue controlar. Você não consegue controlar o ambiente inteiro, mas você consegue controlar a sua interpretação do que está acontecendo no mundo. Animal, Marina. Total. Eu ainda acrescentaria, Marina, que você, poxa, pela sua história, pelas suas realizações, pelo que você ainda vai realizar, você acaba sendo uma referência, né? As pessoas olham para você e falam, poxa, a Marina está chegando lá, está conseguindo, está entregando. Poxa, eu posso ser como ela, né? Então você acaba tendo sendo essa representatividade também para muita gente. Super legal. Bem Bora para o nosso ping-pong? né? Bem esfolada, né? Bem esfolada, né? Não é fácil. Sem dúvida, não é fácil, sem dúvida. Mas, enfim. Não sei se sou uma boa referência, mas. Eu acho que vambora, mas estamos aí de parceria. Claro que sim. Puta, que papo delicioso, quanta coisa legal. E acho que essa é a melhor parte do podcast, né, Thiago? Eu sempre saio inspirado, cara. Bom demais. Vamos lá. Marina, parte final aqui. Esse bate-bola, sem pressa, mas sem pausa. Uma palavra, tá? Não precisa explicar. Vamos começar com um país. Não pode ser dois? Um país. Brasil, óbvio. Eu amo. Um esporte, Mariana. Handball. Time de futebol. Corinthians, né, gente? Olha, maloca. E o seu maior orgulho, Marina? Não desistir. Uma motivação. Superação? A gente já falou um pouco aqui sobre isso, mas qual é o seu maior medo? O meu maior medo é meus pais morrerem e eu não ter aproveitado eles o suficiente. Um artista. Lenine. Boa. Um arrependimento, Marina? Sei lá, eu sempre me arrependo de não ter feito alguma festa de aniversário algum ano. Se eu não fiz por acaso, tipo, esse ano não fiz uma festona, tô arrependido. Uma empresa que você admira. Engraçado, né? Não é isso que eu quero responder, mas a primeira que vem na cabeça é a Apple, porque é o óbvio, né? Responder a Apple. Adidas. Tô doido para perguntar por quê, mas eu falei que era uma palavra, então tudo bem. Nossa, fica para a próxima. Aqui, exato. Você vai ter que voltar aqui, Mariana. A gente faz um episódio só com as suas respostas. É a última. Essa aqui eu vou fazer uma restrição, porque você já nos deu, um livro, e não vale o Flow, porque o Flow você já nos deu aqui como recomendação. Dá outra recomendação aqui de livro para gente, para quem nos ouve, Marina. O Poder do Discurso Materno, da Laura Gutman. Se vocês não leram, leiam. Muito bom. Era só uma palavra, né? Quer dizer, só o nome. Não pode falar nada. É isso. Não, leiam. tá ótimo, tá ótimo. Um soco no estômago necessário para você ser uma pessoa melhor. Fantástico. Fala para mim de novo. O Poder do Discurso Materno? Laura Gutman. Boa.
tá? Que E não tem a não ver com conhecia, ser mãe, vou tá? buscá-lo. Tá. Quer dizer, tem, mas ser mãe, ser pai, Ótimo, enfim, é muito... ótimo, excelente. A gente vai colocar na descrição do episódio. E Marina, não faz parte do nosso bate-bola, mas quem você acha que a gente deveria convidar aqui para o nosso podcast? Vocês já falaram com a Márcia da Salve, Salve, que está empreendendo de novo? Não. Para mim já é um nome. Ótimo. Eu tive contato com a Márcia lá atrás. Vai ser um prazer aqui reconectar aí atrás dela e convidá-la para fazer esse bate-bola com a gente também. Ela é nossa anja também. Se você não tiver contato muito próximo, posso te passar. Mas ela é incrível. Marina, não tem nem palavras para te agradecer. O papo foi uma delícia. Obrigado por ter trazido tanta autenticidade, vulnerabilidade, verdade para essa conversa. Nada inspira mais do que a gente trazer tudo aquilo que a gente é de verdade, né? Contando todas as superações. Sua história é incrível. Você está só no começo de um novo capítulo pessoal e profissional e com toda essa garra, com toda essa resiliência, com certeza só vai vir coisa boa por aí. Naturalmente, cheio de altos e baixos, né? Não tem como não ser, porque se fosse uma linha reta seria boring e você ia reclamar, você não ia estar feliz. Por isso que você não aceitou a oferta do banco. Mas foi um mega prazer, Marina. Mais uma vez, muito obrigado. E eu adorei, Mariana, assim, poxa, eu saio daqui dessa conversa, a gente está gravando, agora são 10h30 da manhã, pro Anton, não sei que horas são. 9h30 da noite. 9h30 da noite, e eu vou seguir para o meu dia aqui, super inspirado. Eu adorei a sua história, eu adorei a maneira como você se expressa, você é uma artista, como você colocou no começo do episódio aqui, você se expressa com emoção, você consegue, poxa, colocar verdade no que você está falando ali. Muitas vezes os assuntos de negócios, eles são distantes, são frios, e ouvir você colocando emoção, colocando humanidade nisso aqui é muito inspirador para mim. Eu adorei te ouvir, espero que todo mundo que está nos ouvindo aqui também esteja saindo desse episódio inspirado pela Marina. Obrigado demais e até o próximo episódio com você, porque você vai voltar para conversar com a gente de novo. Ai, gente, muito bom. Eu queria entrevistar vocês agora, fazer as perguntas, fazer vocês chorarem, né? A gente pode fazer um desses. Eu acho que a gente tem que fazer, a gente merece, aí vocês colocam no ar também. Boa, inverter a brincadeira. Gente, obrigada, eu que agradeço, assim, eu sempre entro nessa, falando, não, vou falar pouco, não vou me abrir demais, porque, né, fica essa coisa muito emocional e tal, mas aí vocês também já vêm chutando a canela e a hora que a gente vê, a gente já tá já foi. Mas obrigada, sempre é muito bom trocar essas histórias e a gente aprende bastante quando a gente fala, né? Muito. Também. Já aprendi muito hoje. Muito bom. Maravilha, esse foi o 4º episódio do Impossível por Vez, com a nossa querida e brilhante, um talento brilhante, voltando lá para sua origem, Marina Proença. Vamos que vamos. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu, Marina. Até.